para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. A lição é de jovens, é o quarto trimestre de 2024. O tema é Alcance um futuro feliz e seguro. Estamos estudando no livro de Provérbios e o comentarista é o pastor Marcelo Oliveira. Ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD, pastor auxiliar em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro, bacharel em teologia, especialista em educação, licenciado em letras. Portanto, é um homem preparado para nos orientar e nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD, a loja da CPAD está em novo endereço, na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, próximo à estação Belém do metrô, e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD você procura o Moisés, a Berenice e toda a sua equipe, e eles vão te atender com muito carinho. Ali você compra sua Bíblia, sua harpa, um livro, comentários bíblicos e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Você, aluno e professor de escola dominical, precisa formar a sua pequena ou grande biblioteca. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem ali a livraria da associação. Ali você procura o irmão Alex ou o pastor Silas e a sua equipe, e eles vão também te mostrar os melhores livros, as melhores bíblias, vão te atender com muito carinho. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro aqui do canal, homem de Deus, ele está disponível online para te atender. Você pode comprar sua Bíblia, seu livro, tudo online e vai receber aí no aconchego da sua casa. Também quero agradecer ao irmão Reginaldo Amaral, que tem nos cedido aqui esse espaço para provisoriamente montarmos o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo e sua família, também irmão Josué, marido da Marilena, também Deus abençoe, tem sido um braço amigo aqui, um voluntário, tem muito nos ajudado aqui no canal. E você, se quiser também nos ajudar, mande o seu Pix, aqui embaixo tem o número do celular, DDD 11, é a nossa chave Pix. Você também pode investir no reino de Deus através aqui do nosso canal. E se quiser ser um patrocinador, e eu preciso de patrocinadores, empresas, empresários, pessoas disponíveis que têm algum produto para apresentar, para vender, eu preciso de você. Entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador aqui do nosso canal. Quero te pedir também, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas também a se inscreverem aqui no nosso canal. Queremos até dezembro de 2024 alcançar a marca de 5.000 inscritos e para isso eu preciso da sua oração, acima de tudo, e também que você indique outras pessoas para que elas se inscrevam aqui no canal. E por último, te peço, deixa aqui embaixo algum comentário, alguma observação, alguma crítica construtiva, respeitosa, por gentileza, tá bom? E assim nós vamos caminhar para o crescimento do nosso canal. Vamos lá, a lição número 8 de Jovens, 24 de novembro de 2024. Essa lição está pegando fogo, protegendo o seu dinheiro. Vamos falar agora do seu din-din. Então, preste muita atenção e, durante a aula, se você puder, vai deixando aqui alguma observação, algum comentário dentro daquilo que nós formos falando. Você pode tomar essa aula aqui como uma live e você vai fazendo também suas observações pontuais, tá bom?
Texto principal da lição 8 é: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Provérbios 21 e 20. Protegemos, o resumo da lição, protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro. Segundo, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro. E terceiro objetivo, conscientizar da prudência como proteção ao dinheiro. O texto bíblico está em Provérbios, capítulo 11, 24 e 25, capítulo 13, versículos 7 e 11, capítulo 17, versículos 17 e 23, e capítulo 21, versículo 20 e 22, versículo 7. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vejamos aí, na introdução, vamos ver os conselhos ligados às finanças, veremos que essa área também é espiritual, e o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos das mãos de Deus. É isso que nós vamos ver aqui nessa lição. Então, primeiro, a sabedoria com o dinheiro. Uma ponderação importante. Antes de nos concentrarmos no texto e no assunto dessa lição, vamos ver algo importante. Na lição anterior, concluímos a primeira sessão de Provérbios, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 9 e 18. Nessa lição, encontramos a segunda sessão do livro, que vai do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 16. E nela, considerada pelos estudiosos a principal, nós vimos na lição passada. Se você perdeu, tem uma playlist aí preparada pelo pastor Fernando, dá uma olhadinha lá nas aulas anteriores. Não encontraremos uma ordenação lógica do discurso, ou seja, não há uma lógica de encadeamento dos textos, mas um estilo de aforismos, isto é, versos curtos, constituídos de palavras semelhantes, que encerram um sentido em si mesma, sem necessidade de complementos nas próximas ou nas anteriores linhas do texto. Como, por exemplo, ele fala aqui, Provérbios 10 e 9, quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, nessa lição, abordaremos o tema a respeito do dinheiro, que, diferente dos capítulos anteriores, não apresenta a mesma ordenação lógica de ideias. O tema se encontra pulverizado, ou seja, separados, por meio de sentenças curtas ao longo da sessão, que vai do capítulo 10, versículo 1, ao capítulo 22, 16. Então, entre aspas, são textos isolados.
tá? São textos isolados, sem conexão direta com o verso anterior e com o verso posterior. É isso que ele está querendo dizer. Então, a temática do livro trata com versos pulverizados, separados aqui dentro desta seção. Tá? Número 2, a generosidade por meio do dinheiro. Aí ele vai usar Provérbios 11, 24 e 25, fala sobre a generosidade. Como é difícil eu e você, nós sermos generosos. Ele diz, a expressão espalham, do versículo 24, tem o sentido de doar generosamente. Doar generosamente. Dessa forma, o texto diz que quem doa recebe mais, e quem não doa terá perdas, terá prejuízos. Então, é bom você e eu, nós aprendermos a doar. Doar, pegar o que nós temos, que já não usamos, ou mesmo aquilo que a gente usa, e doar para quem precisa mais. Nós temos que aprender. Quem não faz isso sofre muitas perdas. Depois, por isso que a alma generosa engordará. Provérbios 11, 25. Então, a pessoa que se acostuma a doar de si para os outros, tá? Essa pessoa, ela terá uma alma feliz. Quando diz a alma generosa engordará, é que terá, além de prosperidade material, vai ter prosperidade espiritual também. Portanto, comece a ser generoso, comece a doar. E comece a doar aqui para o canal, né? Já aproveitando, aqui estamos tratando do reino de Deus, então já comece a fazer a sua oferta aqui no nosso canal. Venha ser um patrocinador. Eu preciso de mais de um patrocinador ou de patrocinadores, né? Para a gente poder manter esta obra de pé em nome de Jesus. Então, nesse aspecto, ele está falando que a virtude da generosidade, do doar, nos auxilia a não cair na cilada que o capítulo 13 de Provérbios descreve, ou seja, na dissimulação com a riqueza. Na dissimulação com a riqueza, em aparentar ter um padrão de vida que não tem. A pessoa começa a dissimular, fazer de conta que tem quando não tem, né? E aí depois ele diz que a nossa generosidade comece em Deus. O que significa aqui? Seja motivada pelo amor de Deus no nosso coração. Ele diz, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então também seremos generosos com o próximo. O que é que ele está falando aqui? Que às vezes a pessoa nem o dízimo ela entrega na casa do Senhor. Cada um que interpreta a sua maneira, tá? E decide, não, eu não vou dar dízimo, dízimo é coisa do legalismo, é do Antigo Testamento. Aí quer dizer, se a pessoa não entrega na casa do Senhor nem os 10% da sua renda, você acha que essa pessoa vai ser generosa? Ela vai ajudar os outros? Ela vai se doar? É lógico que não. Então nós devemos começar a nossa generosidade entregando aquilo que nós entendemos que a Bíblia determina. Agora, respeitamos quem pensa diferente, quem interpreta diferente. E aí é engraçado que nesse tópico aqui, no tópico anterior, fala sobre a generosidade, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas no Novo Testamento não fala do dízimo, não manda dar dízimo, e aí a pessoa pode dar quanto ela quiser. Ora, irmãos, não sejamos hipócritas. Se a gente não consegue dar nem 10% de volta na casa do Senhor, você acha que alguém vai dar 20%, vai dar 40%? Irmão, pelo amor de Deus. Se a pessoa vai para a igreja
ela não dá nem R$1, nem R$5 de oferta. Você acha que essa pessoa, mesmo no Novo Testamento, ela vai ter coragem de chegar lá no altar e entregar 50% do seu salário? Ah, pastor, esse mês eu vou dar 50% do meu salário, não vou dar só 10% não. Ah, pastor, eu vou mandar um Pix lá para o canal do professor Álvaro Bruno de R$5.000 para ajudá-lo nesse projeto de EBD. Nossa. Vamos começar pelo pouco. Vamos criar o hábito de entregar 10% todo mês da nossa renda. Se você falar, não, eu quero entregar 20%, amém. Já que você está na graça, dê 20% da sua renda na sua congregação, na sua igreja. Mas comece fazendo alguma coisa. Tá? Vai para a igreja, antes de ir para a igreja, passa no seu cofrinho, pega lá R$1, R$10. Fala, não, hoje eu vou levar R$10 de oferta. Não, hoje eu só posso dar 5. E Deus está vendo. Hoje eu posso dar R$1. Irmão, quem é que não tem R$1 para dar de oferta na casa do Senhor, num culto? Pensa bem. Depois, a prudência com o dinheiro. Se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro, o cuidado, o juízo com o dinheiro, no que gasta, no que está fazendo com o dinheiro. Em primeiro lugar, evitando assumir uma dívida que não é nossa, impedindo a prática de ser fiador de outra pessoa. Provérbios 17:18. Cuidado quando você vai ser fiador de alguém. Uma pessoa vai alugar uma casa, vai comprar uma casa e você vai ser fiador. Cuidado, veja bem com quem você está lidando. Você vai assumir a dívida da pessoa se ela não pagar. Pensa bem se você tem condições para isso. Às vezes a pessoa tem condições. Meu irmão ou meu primo ou alguém da minha confiança vai alugar uma casa de R$1.000. Aí você é fiador. Se você tem um salário de R$10.000 por mês, R$20.000 por mês, se a pessoa não pagar, você não vai ter muita dificuldade para pagar R$1.000 sem problema. Agora, tem que ter prudência. Então, cuidado ao ser fiador de alguém. Segundo, jamais perverter o caminho da retidão por causa do suborno. Tomar cuidado em subornar alguém. A palavra que aparece como presente, entre aspas, no versículo 23, tem o sentido de suborno na língua hebraica. Então, esse presente aqui é só um eufemismo. É só para não falar a palavra impactante que é a palavra suborno, mas é esse o significado. Em terceiro lugar, o cuidado de poupar o dinheiro pensando no futuro, pois uma característica do sábio é ter o tesouro e o azeite de maneira permanente e de acordo com a porção diária. Já o insensato devora tudo agora e não pensa no futuro. Provérbios 21:20. Então é importante você guardar dinheiro. Então, por exemplo, se você investe 10% de dízimo na casa do Senhor, invista também 10% em você. Guarde na poupança, tenha 10% do seu salário, no mínimo, Eu estou falando aqui do mínimo. Quem conseguir fazer mais é melhor. E invista em você, no seu seguro, guarde esse dinheiro, ponha na poupança ou alguma coisa semelhante à poupança para ele render, para o dinheiro trabalhar para você. Então é importante você aprender a investir o seu dinheiro. E finalmente o cuidado para não ficar nas mãos de quem empresta. Provérbios 22:7. Portanto, ou seja, não ficar pegando emprestado, correr desse negócio de empréstimo, fazer todo o esforço para não precisar pegar emprestado. Portanto, o ensino de Provérbios nos aconselha
a não ser fiadores, a não ser agentes de suborno, a poupar o dinheiro que recebemos e ser cuidadosos com o empréstimo. Cuidado com dívida. Se possível, fuja da dívida como você foge do diabo e do pecado. Então pense, a generosidade é uma virtude que nos protege da vaidade do dinheiro. Quando você é generoso, você não se torna servo do dinheiro. Você é o patrão do seu dinheiro. Se você não praticar a generosidade, o dinheiro passa a ser o seu senhor. Então, um ponto importante, a prudência é uma virtude que nos permite sermos dominados, a não sermos dominados pelo dinheiro. Então, quando você é prudente, quando você sabe lidar com o dinheiro, você não é dominado pelo dinheiro. E aí, para não ser dominado pelo dinheiro, né, você precisa aí, tomar cuidado quando for ser fiador de alguém, se possível não ser, tomar cuidado com suborno, poupar dinheiro, tá? E tomar cuidado com os empréstimos. Isso é muito importante, cuidado. Número 2, a generosidade como proteção para o dinheiro. Quando você é uma pessoa generosa, você está se protegendo do dinheiro se tornar o seu senhor. Primeiro, a generosidade como virtude. Ao longo das Escrituras, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. É um vício. A virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza. E por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, ela é estimulada e ensinada. Atos 20, 35 diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor você ter para dar do que você precisar receber de alguém. Do que as pessoas terem que te ajudar. Já parou para pensar? Se as pessoas tiverem que levar dinheiro para você, tiver que levar a cesta básica para você porque você está passando necessidade, não é melhor você ter condições para dar uma cesta básica do que você receber? É melhor. Ora, a virtude da generosidade nos permite sair de dentro dos nossos interesses e olhar para a necessidade do outro que está diante de nós. Então a gente para de olhar para o próprio umbigo e passa a olhar para o outro que precisa, que está esperando um socorro. Logo, quando somos generosos, nos parecemos com Jesus. Olha que coisa linda. Você quer se parecer com Jesus? Então seja um doador, seja uma pessoa generosa, que se parecer com Jesus, que ao se esvaziar de si mesmo, Filipenses 2,7, foi generoso para conosco, em meio à nossa carência de salvação. Efésios 2, 1 e 2. Então, ele se entregou por nós, ele deixou a sua glória e veio a esta terra viver para nos servir e morrer para nos salvar. E ressuscitou para mostrar que ele é o nosso Senhor e é o nosso Deus. Então, generosidade como virtude nos leva a parecer com Jesus. Número 2, generosidade com a obra de Deus. E não se esqueça, aqui é obra de Deus. Tá? Então, seja generoso aqui também. Tá? O livro de Provérbios nos ensina a ser generosos com as coisas de Deus. Provérbios 3, 9 e 10, que a gente já leu. Podemos colocar em prática a virtude da generosidade com as diversas atividades que a igreja local tem sob sua responsabilidade. Primeiramente, sendo disciplinados e generosos em entregar os dízimos e as ofertas para o sustento da obra do Senhor. Isso é importante, é para a obra do Senhor. Ter generosidade com os projetos de missões
que dispomos em múltiplas frentes em que há missionários que vivem integralmente do ministério. Então, contribuir generosamente com a obra missionária, generosidade com diversas frentes de trabalhos de caráter social, muitas ONGs, muitos trabalhos sociais que demandam dinheiro, demandam doações. As cartas de Paulo nos ensinam muito a respeito da verdadeira generosidade com a obra de Deus. Então, começando pela obra de Deus, né? Fazendo assim, honraremos a Deus com a nossa renda. E isso não ficará sem retorno. Deus prosperará aqueles que abençoam a obra de Deus. Generosidade com o próximo. A palavra de Deus também fala sobre a generosidade individual para com o próximo necessitado. Quando temos a disposição de doar para quem precisa, ao mesmo tempo, protegemos o nosso coração da cobiça, da avareza e do egoísmo. Nós temos que fugir desse mal aí, da cobiça, da avareza e do egoísmo. Como é que eu faço? Sendo generoso com quem precisa. Sendo generoso com quem precisa. Tá? Doando para quem precisa. Num contexto em que se fala muito na obrigação de instituições em suprir a necessidade do outro, e é importante que as instituições tenham essa disposição, não podemos nos esquecer de que há um imperativo bíblico para que olhemos e atendamos diretamente quem precisa, aquela pessoa de carne e osso, aquela pessoa que você sabe que está passando por necessidade. Esse necessitado pode estar na nossa família, pode estar na nossa vizinhança, na escola, no trabalho ou nas ruas, que é o corpo a corpo, é você fazer chegar ao necessitado direto a sua generosidade. Portanto, a nossa relação com o dinheiro deve se dar sob a virtude da generosidade. Quanto mais eu e você nós formos generosos, nós doarmos para o outro, mais protegidos nós estaremos em relação ao dinheiro, em relação à avareza, em relação à cobiça. Coloca aqui embaixo como é que você vê isso. Você é uma pessoa generosa, você ainda não conseguiu ser dizimista fiel, você tem problema com o dízimo, você tem problema com a instituição. Coloca aqui embaixo, faça o seu comentário. Então, a virtude da generosidade é o antídoto, é o remédio contra a avareza. Devemos ser generosos com a obra de Deus, institucionalmente falando, e com o próximo, diretamente falando. Número 3, a prudência como proteção para o dinheiro. Primeiro, a prudência como virtude. Se por um lado devemos lidar com o dinheiro sob a égide da generosidade, por outro devemos lidar com ele sob a égide da prudência. O que significa isso? Com prudência, os antigos entendiam o agir de acordo com a reta razão. A prudência, você saber o que está fazendo, fazer com equilíbrio. Tá? Ou seja, diante de uma situação, devemos agir de maneira que tenhamos a capacidade de, entre ações virtuosas e viciosas, escolher sempre as que exalam a retidão dos valores da palavra de Deus. Olhemos o que a Bíblia diz. Não o que o homem diz, o que as instituições... Não, olha para a Bíblia, olha para Jesus, siga o exemplo. E às vezes a pessoa fala, não vou dar dízimo, não vou dar oferta, porque não sei quem é ladrão, não sei quem fez isso, Irmãos, olha para a Bíblia Sagrada. Olha para o modelo de Jesus de Nazaré. Por isso, o livro de Provérbios, bem como a Bíblia toda, nos estimula a não tomar decisões de maneira
irrefletida. É importante, sim, pensar no que se está fazendo, ter equilíbrio. Podemos observar a virtude da prudência de maneira muito clara na forma de Jesus agir. Assim, não vale se deixar levar pela emoção quando o assunto é dinheiro. Vejamos aí Lucas 10:1. Vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha humilde opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Lucas 10:1 fala: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Tá? Então, Jesus arrumando a casa, né, enviando de 2 em 2, né, para que houvesse um cuidasse do outro. João, capítulo 8, do versículo 6 ao 9. 8, do 6 ao 9, que diz assim, sobre a mulher adúltera. Diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Não é importante o que ele estava escrevendo. Ele estava fazendo alguma coisa para refletir sobre o que iria falar. E como eles insistissem, ele endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então veja que Jesus ele não deu uma resposta imediata, ele não foi motivado por emoção, não, pura razão, equilíbrio, prudência. Número 2, não faça negócios ilegais nem perigosos. Em Provérbios 17, vimos que a palavra de Deus instrui a não ser fiador nem a subornar ninguém. O Novo Testamento apresenta um caso de mentira, lá em Atos 5, de Ananias e Safira. E os dois foram fulminados, mortos. Além disso, não é prudente ser fiador de alguém, já falamos sobre isso, principalmente se nós não temos recursos para colocar no lugar, se o favorecido não puder pagar. De quem você for fiador, a gente já mencionou isso. Se a pessoa não pagar, é você que vai pagar. Não é prudente subverter ou subornar alguém por meio de dinheiro, recursos financeiros, para obter vantagens. Quem entra por esse caminho das vantagens ilícitas e desmedidas poderá se ver com a justiça. Então, a qualquer momento, se você entrar por esse caminho aqui, a Polícia Federal vai bater na sua porta. Então, não é muito bom mexer com negócios ilegais. Número 3, não pense apenas no agora, no presente. Com o dinheiro não é prudente gastar tudo de uma vez, já falamos também sobre isso. É preciso pensar no depois, no futuro. Aqui é o senso de responsabilidade que deve ser considerado. Lembra que eu falei lá atrás? 10% de dízimo e 10% você guarda, investe na sua conta bancária. Você é jovem, tem planos pela frente, e todo plano tem que ter os recursos financeiros calculados e pensados. Você tem que saber e aprender a lidar com dinheiro. Então, tenha como meta tirar pelo menos 10% de tudo que vier à sua mão, seja por trabalho normal ou não, de modo que você guarde para construir uma renda de emergência e comprar algo a médio e longo prazo, como, por exemplo, um terreno, uma casa, um apartamento. Então, é o que eu estou falando, você tem uma renda, de reserva, investida para a hora de necessidade. Outro sim, muito cuidado com empréstimo de qualquer natureza, já falamos também, evitar ao máximo pegar emprestado,
Não que seja proibido usá-lo, pois se bem planejado e pensado, pode ser um grande auxílio. Está falando aqui do empréstimo. Empréstimo, né, financiar uma casa, por exemplo, um apartamento, isso é importantíssimo, é útil. Contudo, empréstimo não é renda. Empréstimo só vai aumentar a dívida. Aquele dinheiro não é nosso. Tá? E aí ele coloca, certa feita, nosso Senhor deu um exemplo, lá em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Tá? Antes de mexer com a construção, tem que saber de onde vai sair o dinheiro. Portanto, tenha prudência com o trato com o dinheiro, poupando para criar um fundo de emergência, poupando também para comprar a médio e longo prazo e, finalmente, fuja de empréstimos. Jamais gaste mais do que você ganha ou ganhará. Tá? Então, se você ganha 5 mil por mês, é o seu teto. Você tem que gastar aí 3.500 e o restante você tem que guardar, tem que investir, tá? Tanto no reino de Deus quanto em você mesmo. A virtude da prudência tem a ver com agir de acordo com a reta razão, não tome nenhuma decisão por causa de emoção. A virtude da prudência nos permite pensar no dinheiro não apenas para agora, mas também para o futuro. O futuro chega logo e ele não perdoa ninguém. Assim, nós estudamos a lição 8 de Jovens, 24 de novembro de 2024, protegendo o seu dinheiro. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa algum comentário, ele é fundamental para o crescimento do canal. Incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Vamos até 31 de dezembro de 2024 bater a meta de 5 mil inscritos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Portanto, nos ajude em oração e divulgando e incentivando as pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Até a próxima aula, se Deus quiser.